Pronto, tá certinho. So, welcome back to our second session. José Alves Oliveira from UFMG is going to talk about diagonal equations over finite fields. So, thank you, José. The word is with you. Thank you. Eu vou falar em português, mas se tiver qualquer pergunta em inglês, depois eu respondo no final. Eu vou falar... Bom, primeiramente eu queria agradecer, né, os organizadores por organizar o evento, né? Em tempos de pandemia, os eventos online são nosso refúgio que a gente tem para ver um pouquinho do que os outros estão fazendo e para juntar o pessoal da matemática e bater um papo também, porque senão a gente fica muito distante um do outro. Então, obrigado por organizar o evento e obrigado também pela oportunidade de falar aqui. Eu vou falar hoje sobre equações diagonais sobre corpos finitos. É um tema bastante estudado já, mas que ainda tem algumas coisinhas que estão em aberto. Então, nessa palestra, N e S vão ser inteiros positivos com S maior ou igual que 2. P vai ser um número primo e Q, como a gente já está acostumado, vai ser a potência do primo, vai ser P elevado a N. E a gente vai denotar por FQ, como é usual também, um corpo finito com Q elementos. Aqui na palestra eu vou chamar de alfa, um elemento primitivo de FQ estrela, e quando eu colocar quando aparecer, né, um vetorzinho A, eu vou estar querendo dizer que é um vetor A com elementos em FQ, e quando aparecer um vetor D, vai ser um vetor com entradas inteiras positivas. E B sempre vai ser um elemento em FQ. Então, durante toda a palestra, a gente vai estar interessado no número de soluções de uma equação diagonal desse tipo. E aí, bom, tem o vetor A aqui, que são os coeficientes, o vetor D, que são os expoentes, o Q, que é o corpo sobre o qual eu estou olhando as soluções, e B é esse cara da direita. Então, eu estou falando de número de soluções, mas para quem gosta de curvas e de geometria algébrica, isso é a mesma coisa que dizer que é o número de pontos FQ racionais da variedade afim dado por essa equação aqui. Então, como eu disse, esse tema é bastante estudado e começou, né, há muito tempo atrás. Por exemplo, veio em 1949, já sabia dar o número de soluções dessa equação em função de somas de Jacobi. E com essa forma de expressar o número de soluções, ele foi capaz já de dar uma estimativa razoavelmente boa, né, quer dizer, razoavelmente boa não, ótima para o número de soluções. Ele provou, né, que o número de soluções daquela equação é próximo de Q elevado a S menos 1. E difere disso por um erro que é, bom, essa expressão da direita, que envolve esse I de D1 ds, que é o número de soluções inteiras, né, dessa equação aqui, módulo 1. Então, nos próximos slides eu vou dar alguns resultados, alguns exemplos de curvas de equações que atingem essa cota aqui. Então, bom, essa cota não dá para ser melhorada em geral. Então, nessa apresentação, nesse trabalho, a gente estudou o número de soluções de equações diagonais sobre certas condições nos expoentes, que eu vou dizer daqui a pouco qual é a condição, e no caso em que todos os D são iguais, todos os expoentes são iguais, a gente encontrou as condições necessárias e suficientes para que essa cota aqui do veio seja atingida. Mas antes de trazer os nossos resultados, eu vou falar dos resultados que já existem na literatura sobre equações diagonais. Alguns resultados, né, porque existem muitos artigos. Se você pesquisa lá no ArcSciNet, por exemplo, tem muitos e muitos artigos sobre equações diagonais. Eu trouxe os mais importantes aqui.
nos próximos slides. Então, o primeiro resultado que eu acho que é importante é esse do Hofmann, lá de 1991. Parece antigo, mas para matemática não é tão antigo assim. E ele diz o seguinte: se existe um inteiro R, divisor de... aqui é divisor de N, esse T aqui é um typo. Divisor de N, tal que D divide pela elevado a R mais 1, então o número de soluções da equação diagonal é dado por essa expressão. E aqui aparece Q, aparece S, aparece esse epsilon, que é sempre mais ou menos 1, mas é definido lá no artigo dele, e aparece esse nu de J, que, bom, é definido lá também, eu não trouxe aqui para não ficar grande o teorema, mas depende só dos coeficientes A1 até AS e de D. Eu não deixei isso claro aqui, mas aqui eu tirei, né, era um vetorzinho D, eu coloquei só o D, porque nesse caso todos os D são iguais. Eu deveria ter colocado isso aqui no início do enunciado. Então, nesse caso, todos os D são iguais. E para esse aqui é para B igual a zero, né, e para B diferente de zero a gente tem essa expressão aqui de baixo. E aí aparecem as mesmas coisas que apareceu aqui em cima, o nu de J, e aparece aqui uma nova constante que é o θ de B. O θ de B também é uma coisa parecida com o nu, depende só dos coeficientes e do D. E esse é o resultado mais antigo. No próximo slide tem esse resultado que é bem mais recente, de 2016, do Cao, do Shou e do Gu. E eles fazem uma coisa um pouco mais geral, porque eles permitem que os Ds sejam diferentes. Mas aí, sobre aquela mesma condição de que existe um R, tal que os expoentes dividem pela elevado a R mais 1. E aí eles colocam uma restrição a mais, que é essa restrição de que todos os coeficientes têm que estar em FPAR, onde R é esse Rzinho aqui. E com isso eles encontram o número de soluções em função daquela constante, né? I de D1 até ds, que é a constante que aparece lá na cota do veio. Então, esse teorema, né, ele dá famílias de equações diagonais que atingem aquela cota do veio. E aqui tem, da mesma forma, dividido o caso B igual a zero e o caso B diferente de zero. Mas os dois dão famílias que atingem a cota de veio. E aqui esse θ, parecido lá com o do Wolfman, depende só dos coeficientes e do D. Então, esse resultado aqui não generaliza o do Wolfman, porque tem essa restrição de que AI pertence a FPAR, que é um subcorpo do FQ. Então, o que a gente tentou fazer foi generalizar esses dois teoremas. Para mostrar, antes de mostrar qualquer generalização que a gente trouxe, eu vou definir duas coisas aqui. A primeira definição é essa condição que aparece nos dois teoremas e que vai aparecer no nosso teorema também, que é, bom, para R um inteiro positivo, a gente diz que PAR é admissível se D divide PAR mais 1. E se esse R é o menor possível. Não existe um R' tal que a mesma coisa acontece. Essa definição é nossa, né? Eu não tinha visto em nenhum lugar, mas os teoremas estavam ficando meio longos de escrever isso toda hora, essa condição toda hora, então eu criei essa definiçãozinha, essa anotaçãozinha para essa condição. E uma outra definição é essa do θ, e é um θ parecido com esse que aparece no do Wolfman e do Kaoshougu, que é a função indicadora, né, de que dois elementos são iguais quando aplicados num caractere de ordem D. Então, acho que eu devia ter colocado aqui também que si de D é um caractere de ordem D. Esqueci de definir isso aqui antes, mas que si de D é um caractere de ordem D. E essa função θ, ela diz se A e B são a mesma coisa quando aplicados nesse caractere. E aí independe da escolha do caractere, essa definição. Então,
Um dos nossos principais resultados é esse. Eu dividi, né, para b igual a zero e b diferente de zero, porque a prova do b diferente de zero é um pouquinho diferente. Mas esse teorema aqui é para o número de soluções quando b é igual a zero. Então, a gente assume que b é igual a zero, que A é um vetor em FQAS, então não estou restringindo o corpo em que os coeficientes estão. Assumo que D é PRI admissível, então isso aqui é um pouquinho mais geral também, porque esses RIs podem ser diferentes. E aí eu defino para cada I, eu defino essa constante lambda I, de acordo com essas duas condições. Então a gente tem exatamente o número de soluções da equação diagonal sobre FQ. E aqui está sendo muito, muito importante essa hipótese de que DI é PRI admissível, que existe um RI tal que DI divide P elevado a RI mais 1. Essa condição ela sempre aparece quando você está buscando maximalidade, minimalidade, né? Mas é as condições que tornam possível calcular o número de soluções. E aí aqui eu deixei explícito, né, quem são as constantes que aparecem. O epsilon I, depende do N e do RI, e esse delta grande aqui, que é definido em função de todas essas constantes que aparecem e da função θ. Então, um exemplo, né? Se a gente pega um P, um número primo ímpar, que é congruente com menos 1, módulo 15, né? Quer dizer que P mais 1 é divisível por 3 e P mais 1 é divisível por 5. Então, essa equação aqui, todos os coeficientes dela são P1 admissível. E aí, a gente, bom, eu tentei trazer um exemplo que não era coberto pelos dois teoremas que já existiam, um exemplo que está fora e que é possível calcular pelo nosso teorema. Então, eu coloquei, ficou meio esquisito, né? Porque eu coloquei aqui só um cara de ordem de grau 3 com um coeficiente e todos os outros de grau 5 com coeficiente igual a 1. Então, a gente tem o número exato de soluções dessa equação. É só olhar aqui, né, para o valor de θ, quando J varia de 1 até Q menos 1. Então, a gente só tem que olhar para os caracteres aplicados em 1, só que o caractere aplicado em 1 é sempre 1, então fica fácil de fazer a continha. E tem que olhar para esse cara aqui, que é o elemento primitivo elevado a k. E aí, nesse caso, eu assumi que k era congruente com 1 módulo 3 para conseguir fazer a conta. Então, esse era o caso b igual a zero. E para o caso b diferente de zero, a gente tem uma coisa similar. A gente assumindo, então, que os coeficientes AIs estão em FQ, e que DI é P admissível, PR é admissível. A gente tem uma coisa parecida, né? E que generaliza também o resultado de Hofmann e do Cauchy-Gouin. Então, aqui vão aparecer as mesmas constantes e esse nu de I e de B a mais, que também depende do θ. Então, sempre depende apenas dos caracteres aplicados nos coeficientes. Então, desse teorema, a gente consegue encontrar famílias que atingem a cota de Weyl. Lá no início da apresentação, eu apresentei essa cota, a primeira cota aqui, que é para o caso B igual a zero, mas veio também, bom, já era conhecido desde Weyl essa cota para B diferente de zero, que é só cotar as somas de Gauss e você obtém essa cotazinha aqui. Então, esse teorema dá condições necessárias para atingir essas cotas, esses dois teoremas que eu dei, mas não quer dizer que elas são suficientes, né? Então, o que a gente tentou fazer também foi encontrar condições que fossem suficientes e necessárias, né? Encontrar um se somente se. Aí, para isso, a gente assumiu que todos os coeficientes são iguais. Com todos, se a gente não assumir isso, o problema fica bem mais difícil. Mas, assumindo, né, que todos os coeficientes são iguais,
E, bom, tirando algumas restrições técnicas aqui, a gente tem que a cota de veio ela é atingida se todas essas coisas acontecem. Se D é PR admissível, aqui todos os D são iguais, então só tem um. Se B for diferente de zero, a gente assume que essa N sobre 2R é par. Se B for zero, a gente assume que o caractere aplicado em todos os coeficientes são iguais. E se B for diferente de zero, o caractere aplicado nos coeficientes são iguais e também é igual a aplicar no B. Então, aqui tem embaixo, bom, se B for igual a zero, eu estou dizendo quando que atinge a cota superiormente e inferiormente, né? Se B for igual a zero, ela atinge inferiormente se N sobre 2R for par e S for ímpar, e se B for diferente de zero, vai atingir inferiormente somente se S for par. Como consequência desses teoremas, a gente tem essa classificação para maximalidade e minimalidade dessa curva que é do tipo Fermat, né? Só que, bom, esse resultado já era conhecido para A igual a 1, e B igual a 1 e C igual a 1. Quando eu estava começando a estudar essas coisas, eu até enviei um e-mail para o Fernando Torres, perguntando quanto que era conhecido a maximalidade, né? E ele disse, eu perguntei para a curva de grau 4, que é a que eu estava tentando, que eu estava estudando na época. Isso foi no final de 2019. Eu enviei um e-mail para ele perguntando sobre a maximalidade, ele falou, né, se A igual a B igual a C igual a 1, quer dizer, se todos os coeficientes são 1, então tem essas condições, né, que são essas duas primeiras condições que aparecem aqui. Então, com esses dois teoremas, a gente consegue generalizar isso para qualquer coeficiente em FQ, e aparece essa terceira condição que fala que todos os caracteres aplicados nos coeficientes têm que ser iguais. Então, está acabando meu tempo, eu trouxe aqui dois probleminhas que restam, digamos assim, coisas que dá para fazer, que não estão feitas, que não são feitas ainda, é que sem a condição de PR admissibilidade, o que a gente pode dizer sobre o número de soluções? Tem alguns poucos resultados que fazem sem essa condição, fica bem mais difícil, não dá para usar as técnicas que a gente usou aqui. Então, um problema mais geral é tentar fazer sobre outras condições, e aí vai usar ferramentas diferentes das que a gente usou. Outro problema natural é tentar caracterizar as curvas maximais e minimais, as equações maximais e minimais com respeito à cota de veio, no caso em que os coeficientes são diferentes. Esse problema é mais palpável, eu já tenho uma ideia mais ou menos de como que faz isso. Bom, então aqui são as referências, né? O Kaoshougu, do Hofmann, e o pré-print de onde estão esses resultados que eu passei na apresentação. Então, é isso. Obrigado pela atenção. Se tiver